Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o Fiagro SNAG11. Esse Fiagro de base 10 que vem fazendo muito sucesso, especialmente pela sua estabilidade com respeito à sua cotação. Então não é um Fiagro que tem uma alta movimentação com respeito ao seu preço de cotação, ele é bem estável. Se pegarmos aqui o seu gráfico, podemos ver exatamente isso. Deixa eu colocar aqui na cotação padrão, que vai calcular apenas a cotação do ativo. Observe nos últimos 12 meses. O fundo, ele praticamente aqui fica na base dos R$10. O seu maior preço foi aqui, os R$10,35. E o seu menor preço foi aqui, no dia 18/6 a R$9,96. Então, é um ativo com pouca oscilação. Então, esse é um ponto positivo. E outro ponto também interessante do SNAG11 é com respeito à sua estabilidade referente aos seus rendimentos. Como a gente pode ver aqui, nos últimos meses, sempre ele vem pagando entre 10 centavos e 12 centavos por cada cota. Diferente de outros fiagros que muitas vezes caem bastante os seus rendimentos. O SNAG11 ele é um pouco mais estável e as possíveis altas da taxa Selic nos próximos meses vai ajudar o ativo a ter uma receita maior e quem sabe, consequentemente, pagar um rendimento maior para os seus cotistas. Vamos aproveitar, pessoal, para ler o seu último relatório gerencial que saiu recentemente. E ele vem dando algumas informações sobre a seca, Essas questões aí da queimada que tem atingido vários estados e que pode impactar direta ou indiretamente. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o ativo lhe interessar, procure se aprofundar para que assim você possa fazer uma boa escolha. Então vamos lá. Atualmente o preço de cotação está aqui a R$10,07, dividend yield na casa aqui de 12,35%, VP de 1, então está sendo negociado no seu preço justo, liquidez média diária superior aqui a 1,5 milhão. Se descermos aqui, podemos notar que o ativo ele tem um patrimônio de 528 milhões de reais, seu preço justo seria aqui exatamente R$10,12 e atualmente está aqui na casa dos R$10,08, então praticamente aí no seu preço justo. E seu último rendimento pago para os cotistas foi aqui no valor de 10 centavos por cada cota, desde aqui do mês de junho que ele vem pagando esse valor de 10 centavos por cada cota. E como eu mencionei, nessa última reunião do Banco Central houve a alta da taxa Selic e isso vai impactar positivamente o Fiagro SNAG11. Alguns pontos sobre ele, aqui podemos notar que seu último rendimento anunciado foi de 10 centavos por cada cota, ele tem um resultado acumulado aqui de 3 centavos, então que ele pode usar aí para conseguir manter o seu patamar de rendimentos. Atualmente conta com um pouco mais de 106 mil cotistas e atualmente o fundo não tem sofrido aí situação de calote, o que é bastante positivo. Semana passada a gente viu alguns fiagros que caíram bastante a sua cotação devido um dos seus principais devedores anunciar aí uma recuperação judicial. Então, pelo menos a situação entre o SNAG11 e seus devedores está tranquila até o momento. Um dos destaques desse relatório gerencial, o fundo ele menciona exatamente sobre as questões climáticas que estão acontecendo aqui no nosso país e também ambiental. As queimadas têm devastado aí grandes regiões e isso pode impactar direta ou indiretamente os devedores desses fiagros, trazendo assim dificuldades financeiras e essas dificuldades financeiras podem fazer com que esses devedores não consigam honrar o compromisso de pagar esses fiagros. Então aqui o fundo menciona que apesar dos devedores do ativo não terem sido afetados diretamente de maneira material, vale ressaltar que o impacto setorial dos desafios vigentes em diversas culturas do agronegócio pode impactar o fundo indiretamente. Então mais adiante a gente vai ver um pouquinho melhor sobre isso. Um ponto interessante, pessoal, que aqui menciona sobre as projeções com respeito a alguns índices e indicadores, especialmente aqui com respeito à taxa Selic, que é o que mais nos chama a atenção, já que o Fiagro SNAG11 tem a maioria dos seus CRAs indexados ao índice CDI. A expectativa é que a taxa de juros, a taxa Selic, ela encerre o ano de 2024 em 11,75%. Essa é a projeção que foi feita para esse ano de 2024 e que continue também o ano de 2025 em 11,75%. Então, se essa elevação realmente ocorrer, atualmente está de 10,75%, Então, se essa projeção realmente vier a ocorrer, o SNAG11 será muito beneficiado. Então, isso será muito positivo aí para os fiagros, já que na sua maioria tem ativos indexados ao índice CDI. E aqui, pessoal, a gestão fala exatamente sobre essa situação ambiental que o país atualmente está passando,
Ele menciona aqui, ó, que na região centro-oeste, que atualmente representa mais de 60% dos ativos do fundo, verificou-se a expansão da seca moderada no norte do Mato Grosso e no norte-sul do Mato Grosso do Sul, além da intensificação da seca em áreas do sul, oeste e noroeste de Goiás, sul e oeste do Mato Grosso e no nordeste e oeste do Mato Grosso do Sul. Esse agravamento está diretamente ligado às anomalias negativas de precipitação e à piora dos indicadores climáticos. Ele menciona aqui também que no estado de Minas Gerais, que atualmente representa 17,4% do patrimônio do fundo, está alocado nessa região, a seca também se intensificou. Além também do estado da Bahia, onde representa atualmente 7,9% dos ativos do fundo, a seca evoluiu de fraca para moderada. Então são pontos aí que preocupa realmente a situação, né? Essa seca mais prolongada e também a situação de queimada, que tem devastado aí várias regiões. E aqui no mapa a gente pode ver, né, como a situação mudou de julho de 2024 para o mês de agosto de 2024. Podemos ver que as regiões de seca realmente aumentaram bastante. Então você, como cotista, seja do SNAG11 ou de qualquer outro fiagro, fique de olho, acompanhe os relatórios gerenciais, que essa situação que está ocorrendo em todo o país pode ter aí impactos diretos ou indiretos nos fiagros que você investe, beleza? Aqui podemos notar o desempenho do SNAG11 comparado com outros indexadores, né? Faz uma comparação aqui com o índice CDI, o índice FIX e PCA, entre outros ativos. Então mostrando assim que valeu a pena investir aqui no SNAG11, já que ele conseguiu superar aí nos últimos 2 anos todos esses indexadores que eu mencionei. Aqui também podemos notar como vem aumentando o seu número de cotistas, mostrando assim que as pessoas de modo geral têm confiado no fiagro, no desempenho que ele tem mostrado. Por esse motivo, cada vez mais pessoas têm aí se sentido motivadas a investir nele. Com respeito ao resultado financeiro, pessoal, do SNAG11 correspondente aqui ao mês de agosto de 2024, podemos notar o seguinte, que o fundo ele teve uma receita total aqui durante agosto de 5,9 milhões de reais. Suas despesas somaram o valor aqui de 490 mil reais. Geralmente esse fundo ele tem uma despesa bem pequena, eu acho isso bastante interessante. Além disso, ele já tinha aqui uma reserva acumulada, como eu mencionei lá no início do vídeo, de 3 centavos por cada cota, que corresponde aqui a 1.231.000 reais que ele pode usar aí no decorrer do tempo. Então se pegarmos o resultado que o fundo ele gerou totalmente, somarmos com a sua reserva de 1,2 milhões e diminuímos pela sua despesa, o fundo ficou com o resultado final aqui, ó, durante agosto, de 6.664.000 reais. E ele distribuiu, durante esse período, 5 milhões de reais. Então ele ainda continuou com uma reserva aqui acumulada, ó, de 1,6 milhões de reais. Então ele conseguiu aumentar a sua reserva acumulada. E isso é bastante positivo, já que o fundo pode usar aí para futuras distribuições. Sobre algumas alocações e movimentações do fundo, atualmente o fundo ele conta aqui com 100 devedores e ele usa 2 indexadores. Os seus CRAs estão totalmente indexados ao índice CDI, com uma taxa média aqui de rentabilidade de 3,47%. Já os imóveis que o fundo ele tem estão indexados aqui ao índice PCA. Então, anualmente, eles são corrigidos aqui durante o mês de julho, usando o índice PCA como referência. E se descermos aqui, a gente pode conferir um pouquinho sobre cada um dos ativos, né? Então, todos os seus CRAs que atualmente ele tem, especialmente aqui a da Boa Safra, que corresponde aqui à maior porcentagem do seu investimento, 63,7%. Porém, aqui dentro tem vários e vários devedores dessa Boa Safra. Mas mesmo assim, o fundo ele tem aqui algumas concentrações, né? Esse CRA aqui, ó, Ruiz Cofres, atualmente corresponde a 9,5% do seu PL. Esse outro CRA aqui da Leitíssimo corresponde a 7,6% do seu PL. Então o fundo ele tem essas duas concentrações aqui. E se descermos um pouquinho aqui, podemos ver correspondente aos 2 imóveis que atualmente o fundo ele tem. Um deles corresponde a um PL de 7,9% do seu patrimônio e o outro aqui de 2,3% do seu patrimônio e que tem como inquilino a Boa Safra Sementes. Além disso, o SNAG11 ele começou a investir em outros fiagros. Ele investiu nesse fiagro aqui, ó, o SNFZ11. Ele comprou aqui um pouco mais de 37 mil cotas a um preço de aquisição de R$ 9,75, o que corresponde aqui a 0,1% do seu PL atual. Então o fundo ele fez aí uma pequena ancoragem. Ainda bem que não é uma porcentagem muito alta, né, do seu patrimônio atual. Aqui a gente pode ver a sua exposição por ativo, como eu já mencionei, né? O PL, no caso, o patrimônio do fundo investido em cada um desses ativos que atualmente ele tem. Sua exposição por ativo, então atualmente 80% do seu patrimônio está investido em CRAs, 10% em imóveis
e 3,8% em FITICs. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver a sua exposição por garantias. No caso, quais as garantias que seus devedores deram para o SNAG11. Além disso, também podemos notar a sua exposição por indexador. 85% dos seus ativos estão indexados ao índice CDI e 10% ao índice IPCA. Além disso, aqui a gente pode ver a sua exposição por devedor. Como eu mencionei, ele tem aquelas concentrações, né? Aquela Ruiz Coffees que eu havia mencionado, que tem um PL aqui de aproximadamente 10%. A Leitíssimo também, com uma porcentagem aqui próximo de 8%. Ele tem esse outro CRA que está aqui no meio da Boa Safra, que corresponde a 8,25%. E tem mais dois ativos aqui ó, que também estão no meio da Boa Safra, com aproximadamente 6% de PL. Então, de qualquer jeito, o fundo ele tem aqui algumas concentrações que é sempre bom ficarmos de olho, né? Porque se ocorrer algo negativo, a gente pode saber aí qual será o impacto. Melhor de tudo, o fundo não está sofrendo em situação de calote. Tem algumas concentrações ainda que o fundo ele tem que diminuir, né, no decorrer do tempo, fazendo aí novas emissões, aumentando seu patrimônio, diversificando ainda mais seus investimentos. Porém, é um fundo que tem trago aí estabilidade, entrega um bom rendimento para os seus cotistas. E um ponto para se prestar atenção é com respeito às queimadas, o fator aí ambiental que atingiu várias regiões do nosso país, que, como eu mencionei, direta ou indiretamente pode afetar aí vários fiagros. Então sempre fique de olho, acompanhe os relatórios gerenciais. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.